Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Daniela. A gente segue aqui animados em mais um episódio que vai ser muito importante e muito relevante. Por quê? Porque eu vou falar sobre aquilo que eu gosto, odontologia. Para quem está aqui a primeira vez, muito obrigada pela sua presença. Para quem já nos é fiel, olha, gente, muito obrigado pela confiança. E não deixe de nos seguir para conhecer novos conteúdos, novas oportunidades, que às vezes o que a gente vai falar hoje é aquilo que você gostaria de escutar. E aquele seu amigo gostaria de aprender. Passa para ele e pede para ele se inscrever também. Dá uma olhadinha nos conteúdos anteriores, tem muita coisa interessante e toda hora eu estou pesquisando coisas novas que realmente vão ser relevantes na sua vida. Outra coisa muito importante, comentem, gente. Tanto eu quanto os convidados vão ter a maior alegria, a maior satisfação em realmente estar interagindo com vocês. Isso é muito importante e esse é o nosso intuito aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana que realmente revolucionou a odontologia, que é a implantodontia. A implantodontia é uma especialidade da odontologia destinada a substituir os elementos faltantes na boca, elementos múltiplos, ou seja, vários dentes, não é? Ou elementos unitários. Ela veio realmente como um divisor de águas, porque antigamente existia o quê? Só a prótese total, a perereca famosa, né? E aquela prótese de grampo que incomodava muito. Às vezes o paciente, quando ele tinha uma falha na boca, ele tinha que fazer uma fixa, que era uma estrutura que às vezes sacrificava os elementos do lado. E buscando também passar o fio dental com naturalidade, sem incômodo, ter uma coisa mais próxima do natural possível, surgiu a implantodontia. Um gênio, não é? Que a gente considera um gênio, é um cara que é um ícone, realmente a odontologia vai carregar realmente as conquistas dele aí ao longo do tempo, chamado Brånemark Mark. Ele conseguiu desenvolver, ele era um ortopedista, né? Ele é um ortopedista, né, convidado? Eu não vou falar seu nome ainda, tá vivo, não tá? Ele é médico. Mas, enfim, ele foi um cara extremamente inteligente que descobriu um processo muito importante chamado osseointegração. Ele descobriu que um material chamado titânio se unia ao osso. Automaticamente, essa descoberta revolucionou a odontologia, porque nós passamos a ter um substituto à raiz do dente perdida. Lá em meados dos anos 60, essa descoberta aconteceu. E no Brasil, veio caminhando dessa maneira. No primeiro momento, como tudo, né, gente? Foram para os privilegiados. Uma pequena massa da população teve acesso a isso e, propriamente, os implantodontistas, que são os especialistas também, a gente brinca, né, que conseguiram trabalhar em água limpa. Eram poucos concorrentes. Hoje, para favorecer o próprio paciente, nós temos uma democratização da implantodontia, que é uma coisa muito importante, mas é claro, a gente tem que fazer isso com muita segurança, buscando bons profissionais. Para quem não sabe, o implante é qualquer coisa artificial que venha a substituir uma estrutura biológica, tanto na função quanto na estética, entenderam? Então, existem implantes mamários, implantes cocleares, implantes, vou lembrar outra aqui, me ajuda, ortopédicos, né? E vários outros implantes. Também, na cavidade oral, o implante dentário. Então, nós temos hoje, apesar de ser uma área que parece democratizada e comum nos consultórios odontológicos, tem muita pergunta, gente. Eu, como reabilitadora, escuto muita coisa no consultório e dúvidas básicas que as pessoas têm. E assim, eu sempre procuro escolher profissionais que realmente vão engrandecer o podcast e que sabem realmente com propriedade sobre aquilo que eles estão falando. E, cara, esse cara é um cara que eu gosto mais dele como pessoa, né? Ele é um amigo pessoal, a gente não convive tanto, infelizmente, pela correria da vida. Esteve comigo em alguns momentos importantes da minha vida, eu tenho um respeito muito grande. E foi meu professor. Infelizmente, eu não terminei a especialização de implantodontia por um momento triste da minha vida, mas, assim, pelo menos o embasamento e tudo eu devo a ele, né? É um cara muito dedicado, muito sério.
E que, gente, tá morrendo de medo de vir aqui. Gente, mas eu dou risada, porque o cara é uma sumidade, fala para um monte de gente, super respeitado, já formou não sei quantas turmas, e vai falar daquilo que ele mais sabe. Mas é tímido, gente, não é igual a mim, não, entendeu? Mas eu falei para ele que isso aqui ele vai tirar de letra, não tem perigo, não. O problema é que eu não deixo o povo falar, né? Mas eu vou deixar. Washington, muito obrigada pela sua presença, meu querido. Estamos aqui com o professor, amigo e querido Washington Santana. Eu vou ler o currículo dele, gente, como eu leio de todos, porque o currículo desse povo é tão grande que a gente não consegue falar e decorar. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Daniela. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, por você ter se lembrado de mim, né? Como você falou, a gente não se encontra rotineiramente, mas estou me sentindo muito honrado de estar aqui para conversar um pouco sobre implantodontia. Vou deixar você conduzir os nossos assuntos da maneira que você achar que seja mais pertinente. E eu espero colaborar com você e com os seus espectadores, né? As pessoas que estão aqui tirando um pouquinho do tempo delas para poder escutar a gente, né? Isso. E, na verdade, você que vai brilhantar, né? Hoje o nosso episódio, eu tenho certeza disso. Logo, logo ele se solta, gente, fica tranquilo. Logo, logo, eu vou mandar trazer uma cerveja também, fica tranquilo. Olha, gente, o Washington, ele é doutor e mestre em odontologia pela Universidade de Brasília e a UFG, aqui de Goiás. Residente em cirurgia bucomaxilofacial, né? Ele também trabalha no Hugo, né? Especialista em periodontia e implantodontia. Depois ele vai explicar para vocês por que essas áreas são tão afins, entendeu? E caminham juntas, né? Coordenação da especialização em implantodontia no Instituto Kennedy, né? Agora ele é chique, gente. Fellow Speaker International Team of Implantodontia. Gente, esse povo é chique demais. Mas ele estuda aqui mesmo, gente. E muito mais. E muito mais. Para quem não sabe, às vezes as pessoas têm uma visão. Ontem eu estava aqui com outro convidado, que esse mês é o mês do dentista, né? Dia 25 agora é o nosso aniversário. E aí a gente estava falando que as pessoas não têm muita noção o quanto a nossa profissão nos consome, né? Psicologicamente, fisicamente, né? Mentalmente, né? Que realmente é uma dedicação muito grande. E a cirurgia em si, mais ainda. Né? Eu acredito que a cirurgia em si, o grau de responsabilidade, de surpresa, né? Na hora da cirurgia, porque por mais que vocês tenham ferramentas, né, para conseguir fazer um diagnóstico melhor, principalmente a experiência, imagem e tudo, para você fechar um diagnóstico, querendo ou não, algumas coisas só abrindo, né? E lá na hora da surpresa, você tem que mostrar, aí separa-se o joio do trigo. Quem que é o profissional competente, quem que vai passar o apuro ali e, às vezes, não vai saber resolver o problema de uma maneira realmente eficiente. E a gente sabe que isso realmente faz diferença, né? Fora a questão física, né? Que, às vezes, são cirurgias, para quem não sabe, de 4, 5, 6 horas. Não é brincadeira, não. Realmente é uma profissão que eu admiro muito. Eu falo que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele é um profissional realmente capacitado e que faz um trabalho aí de maestria comparado a muitas áreas aí da medicina, né? Mas vamos lá. Washington, você como experiente na área que você atua, pensa assim, nós estamos conversando aqui no primeiro momento, a nossa intenção é conduzir informações para as pessoas comuns, simples, que não são da área, né? E até mesmo para aquelas pessoas que foram seus alunos ou que gostariam de ser seus alunos, saíram da faculdade e que têm vergonha de fazer aquelas determinadas perguntas, né? Mas como eu sempre fui uma pessoa desavergonhada, eu vou fazer em nome de todo mundo, né, Simone? Né? Então, explica para as pessoas o que é um implante. Na verdade, Daniela, o implante, né, um pouco da história do implante, você já comentou, né, do sueco, né, professor Branemar, que faleceu há poucos anos. Ele, a história conta que acidentalmente ele estava pesquisando fisiologia óssea, estava pesquisando como que acontece o reparo ósseo, o metabolismo, né, a cicatrização óssea. E essa câmara que ele usava para estudar, ela era feita de titânio.
Aí, isso, no caso, levou ele a uma percepção de que todas as vezes que ele iria tirar essa câmara a cada momento, em períodos diferentes, quando ele demorava um pouco mais, a câmara era mais difícil de ser extraída da estrutura óssea. E o que eu digo que ele também concorda com você que ele é um gênio? Porque para outras pessoas encontrariam nessa situação algo indesejado. Poxa vida, eu preciso tirar essa câmara para estudar e ela fica presa aqui dentro do osso. Mas não, ele percebeu essa situação, essa circunstância e começou a pensar por que estava difícil de tirar e onde poderia ser utilizado esse tipo de benefício, né? Uhum. E, então, a partir daí, ele associou essa dificuldade ao metal da câmara e, consequentemente, a partir daí, foram feitos alguns estudos e demonstraram que era possível, com esse metal, obter uma ancoragem, uma fixação, uma forma de se reter próteses, nos casos dos implantes dentais, próteses dentárias, né? E, então, isso levou ele a ver um lado comercial e, obviamente, que se associou com empresas ao longo do tempo. Hoje existem centenas de empresas no Brasil e fora do Brasil também. Então, todas essas empresas, de alguma maneira, usaram desse conceito biológico que o professor Brånemark descobriu ali no final da década de 60, início da década de 70. Então, a gente já está falando de uma ciência que tem mais de 50 anos. Então, no caso dos implantes dentais, o implante ele é um parafuso e, obviamente, que esse parafuso tem diferentes formatos, diferentes tamanhos, podem ser mais largos, mais estreitos e tem as indicações para serem colocados em cada lugar da boca. Então, implantes, eles têm algumas especificidades, assim. Implantes precisam de ter alguma resistência, implantes precisam ter algum tipo de facilidade para que o dentista possa trabalhar e oferecer uma prótese que seja confortável, que seja bonita, né, que atenda à estética. Então, nesse sentido, o implante, na verdade, nada mais é do que um parafuso que, durante o processo de cicatrização desse procedimento de instalação, ocorre um crescimento ósseo sobre a superfície desse parafuso. E esse parafuso tem um metal específico, que no caso é o titânio, mas hoje a gente tem outros implantes, não só metálicos, existem implantes de cerâmica também. Uhum. Quer dizer, essa capacidade do osso crescer e fixar no parafuso, ela não é exclusividade de um metal como o titânio. Existem outros, nióbio, e agora atualmente algumas cerâmicas que também oferecem esse tipo de condição. O fato é que, para a gente considerar que o implante seja bom, ele precisa oferecer não só essa cicatrização óssea, mas que ele também seja capaz de receber uma coroa com uma certa facilidade para os manuseios do profissional e que, no final, alcance o resultado esperado do paciente, que é ter uma prótese que ele possa comer, que seja confortável e que seja estética, que devolva a beleza do sorriso, né? Então, o implante não é nada mais do que um parafuso que pode receber uma prótese, mas que tem várias especificidades nesse parafuso, do ponto de vista de manuseio, do ponto de vista de material. Hoje a gente sabe que os implantes não são iguais, existem produtos melhores, mas a gente entende que isso está muito relacionado já que não tem só uma marca boa, existem vários produtos bons no mercado, está muito relacionado à intimidade que cada profissional tem com aquele produto que ele escolheu. O produto vai ter um desempenho melhor na mão de pessoas que são mais preparadas. Sem dúvida, né? E na verdade, a gente fala, às vezes a gente fala, eu vou colocar um implante na boca, meu Deus, a pessoa já idealiza aquele buraco deste tamanho, né? Eu não trouxe aqui um implante, gente, porque o negocinho é desse tamanhozinho, não é? É muito pequeno, normalmente a raiz do dente, normalmente é 3, 4 vezes maior do que a dimensão do implante. E isso é uma outra coisa que nós vamos desmistificar aqui. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, doutora Daniela, eu fui no fulano, ele já extraiu o dente da minha cunhada e já colocou um implante e já pôs a prótese em cima. Aí a gente não faz, a gente que é incompetente. E existe uma razão para que isso aconteça ou não aconteça, né, doutor?
Explica para o pessoal a diferença. Por que muitas vezes existe a famosa da tal da carga imediata e não existe em determinadas situações? Então, Daniela, o que acontece? Existem 2 cenários que os pacientes têm para receber implantes. Existe a situação onde o paciente tem um dente e, por alguma razão das mais diversas, esse dente não tem mais condição de ser mantido, ele já não tem mais condição de receber uma prótese satisfatória, ele tem algum problema no canal, algum problema na raiz, né? As causas são diversas, mas a partir do momento que se chegou à conclusão que o dente não pode ser mantido, esse dente ele pode ser extraído e receber um implante no mesmo momento. Só que existem critérios. Então, nem todo paciente que tiver uma extração vai poder receber o implante no mesmo momento. Existem situações onde o paciente tem muita segurança em fazer isso é algo rotineiro. Mas em algumas situações, especialmente onde você não tem a condição de extrair o dente e colocar um implante, esse implante fique com uma certa justeza, com uma certa firmeza, que esse implante tem alguma condição de estar absolutamente imobilizado. Estável, né? Estável. Nesses casos, essa é uma das razões para que a gente aborte esse processo e tente fazer um outro cenário, que é a segunda situação. Quer dizer, eu tenho pacientes que podem extrair os dentes e receber implantes. E eu tenho pacientes que vão extrair os dentes, mas não vão poder receber implantes no mesmo momento. E muitas vezes esses pacientes extraem o dente e vão instalar implantes anos depois. E essa é uma situação diferente. Uma coisa é você ter a extração no momento da possível instalação do implante. Outro cenário é você ter a perda do dente a curto, médio ou longo prazo e, nesse sentido, você vai precisar de fazer a instalação do implante não necessariamente na cavidade que o dente deixou, mas num osso que já foi cicatrizado. Sim. E existem dificuldades nas duas situações, nos 2 cenários, tanto de quem extrai o dente para colocar o implante, quanto de quem já perdeu o dente há alguns anos. Que pode ter perdido estrutura, né? Vai ter afinado, vai ter perdido o osso, né? As tem duas todo um situações, processo. elas são desafiadoras. Agora, sim, para as pessoas que nos procuram, a opção de remover o dente, fazer a instalação do implante imediatamente, que é consagrado essa nomenclatura de implante imediato. Imediato a extração, né? Eu vou extrair e já vou colocar o implante. Ele é o desejo do profissional e é o desejo do paciente. Claro. E existem critérios muito claros disso. Infecções pequenas não são um problema, mas infecções maiores podem contraindicar. Situações de osso mais mole, situações de osso onde você não teria condição de fixar esse implante, já que depois da extração fica um buraco, essas situações, elas normalmente levam a gente ao risco de perda, né? Indicar que se faça a extração do dente. E aí algo importante para as pessoas que estão nos assistindo é que, nos casos onde a gente não consegue fazer a instalação do implante, existe uma recomendação de se fazer alguma manobra de preservação daquela estrutura óssea. E mesmo que tenha se perdido parte, é possível colocar materiais de enxerto. Existem materiais no Brasil hoje, no comércio, excepcionais. Bons produtos, tanto nacional quanto importados, e que ajudam, naqueles casos onde você não consegue botar o implante na hora, fazer a colocação do enxerto, preparando esse local para uma futura instalação mais confortável, e mais segura, menos traumática, né? E mais segura. Então, a extração sem fazer nada, só se o objetivo não for colocar implante. Se o objetivo for instalar o implante, tem que preencher já deveria ser feito algum tipo de manobra de tratamento na região, né? Na região, para que possa facilitar, porque vai ser melhor para o paciente, para o profissional que for instalar o implante alguns meses depois, se as condições estiverem mais satisfatórias. Os pacientes vão sofrer menos, vão fazer cirurgias mais rápidas e, obviamente, que isso vem de encontro àquilo que o paciente quer, que é um tratamento que seja mais simples, mais rápido, com menos trauma, que ele possa voltar às atividades rotineiras de trabalho, às atividades sociais, sem dificuldades. Eu estou citando essa questão, gente, pelo seguinte, infelizmente,
Eu falo isso porque eu trabalho com reabilitação, né? Eu trabalho com estética também. As pessoas, o ser humano adora uma comparação. E quando a gente trabalha com planejamento, com o ser humano, cada história é uma história. Então, às vezes, numa boca em si, que tem 3, 4 falhas, cada dente vai ter um diagnóstico diferente, vai ter um planejamento diferente. Porque o histórico dele é diferente. E aí, às vezes, o paciente julga o colega, né? Julga o profissional. Ah, esse aqui não quis fazer imediato porque ele é incompetente. Não. Às vezes, aquele colega é o cara que vai fazer um serviço direito em você. Porque existe a hora certa, as etapas certas, e nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. E na saúde, isso não pode acontecer. Você, como periodontista, sabe disso. O paciente quer colocar a lente de contato, ele faz cirurgia de aumento de coroa clínica, faz ostectomia e ele quer pôr as lentes de contato com 10 dias. Como que a remodelação óssea vai acontecer? Aí depois a gengiva inflama, dá um monte de problema. Ah, o serviço não ficou bom, não é? Então, ontem mesmo a gente estava conversando isso com outro colega aqui. Não existe vítima e não existe vilão, porque hoje as pessoas também têm muito acesso à informação, não é? É claro que o Dr. Google fala muita bobagem, mas se você quiser ter critério, pesquisar, falar, você segue bons profissionais, não é? Pedir boas informações, corre muita notícia ruim, mas também corre notícia boa. E aí a gente pode, sim, separar, né, a questão do joio e do trigo. Por quê? Não dá, gente, não é receita de bolo. Implante não é receita de bolo. Então, tem hora que dá, tem hora que não dá. É aquilo que o doutor falou aqui. E isso é muito importante para vocês entenderem que essa questão do prazo tem que acalmar, tem que esperar para fazer o melhor. Porque senão chega lá na frente, né, doutor? Perde tudo, aí tem que começar do zero. Aí quem é o culpado, não é? Então, por isso é muito importante. Outra coisa importante que eu queria que o senhor esclarecesse é o seguinte. O senhor não, né? Você, né? Então, essas coisas. Existem implantes, é outra coisa que eu falo para os meus pacientes, porque como eu faço prótese sobre implante, os implantes existem modelos e existem marcas, não é? E aí tem aquela história de falar assim, o meu implante é importado, meu implante é melhor que o dos outros, por isso eu paguei mais caro, e às vezes essa é a justificativa do profissional e tudo. Qual a opinião que você tem sobre essa questão do modelo, do implante, sobre essa questão das marcas, a questão das marcas brasileiras? Você que tem uma casuística muito grande, como que você vê esse cenário aí? Para você, claro que é um privilegiado, que com certeza pode oferecer para o seu paciente o melhor, mas que às vezes tem aquele colega que vai trabalhar com um paciente mediano, então ele tem que ter mais de uma ferramenta. Então, olha só, a gente tem no Brasil hoje centenas de marcas de implante, tanto implantes produzidos fora do Brasil e implantes nacionais. E eu entendo assim, Daniela, existem bons implantes nacionais, existem implantes nacionais que não atendem, talvez, alguns critérios de controle de qualidade. E isso é muito mais do que ter simplesmente um registro na Anvisa. Ter um registro na Anvisa não necessariamente quer dizer que aquele produto é bom. Pode indicar que aquele produto é seguro. Mas entre ser seguro e ser eficiente, tem diferenças. Então, existem produtos que têm registro e que não são eficientes, que apresentam um número de problemas maiores. Em relação ao mercado internacional, em geral, as marcas que estão no Brasil, eu digo em geral porque eu não trabalho com todas, mas pelo menos 3 ou 4 maiores marcas de implante internacionais que estão no mercado brasileiro, elas são marcas muito seguras, comercializadas no mundo inteiro, desde a América do Norte até o Oriente. Então, elas são absolutamente confiáveis. E a questão custo, obviamente que ela envolve uma série de questões. Fazer um implante nacional não necessariamente quer dizer que o custo desse tratamento vai ser mais baixo, porque existe algo aí que envolve a expertise, a competência do profissional, e isso normalmente vale mais no valor agregado do que o produto. Hoje em dia,
as diferenças de valor entre as marcas internacionais e as nacionais têm diminuído. Então, cada vez mais as marcas internacionais estão se ajustando. Muitas delas são donas de marcas nacionais. É verdade. E aí, alguns anos atrás, quando elas eram donas de um portfólio de mercado internacional de implantes e que elas não tinham empresas no Brasil, elas pagavam um determinado imposto. A partir do momento que essas empresas adquirem empresas nacionais, elas têm alguns benefícios fiscais e isso faz com que muitas vezes esse valor seja reduzido. Então, hoje eu acho que... A coisa fica mais democrática, né? A justificativa de que um implante é mais caro ou mais barato por causa do implante, em geral, ela tem algum viés de interpretação. Porque talvez existem profissionais que têm uma expectativa de rentabilidade diferente de outros. Tem profissionais que eu entendo que são mais preparados do que outros e, evidentemente, que isso vai impactar no valor agregado. Claro. Mas, de qualquer forma, eu gosto de falar um ditado do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa, Daniela, que ele não é estudado, mas é uma pessoa que eu considero assim, extremamente culta. Sábia. E a boa parte dos meus amigos sabem que meu pai costuma dizer o seguinte, que nem tudo que é caro é bom. Verdade. Porque você simplesmente falar que comprou algo caro quer dizer necessariamente que é bom? Não, né? Não. Nem tudo que é caro é bom. Mas quase tudo que é barato... É muito bom. É o tal do bom senso, não é? É o tal do bom senso. Por isso eu recomendo assim, para as pessoas que querem fazer um implante, que se informem. A informação ainda é a melhor forma do paciente alcançar um tratamento de excelência. Porque se ele faz algumas consultas, escuta alguns profissionais que ele considera confiáveis. Qualificados. Né? E esses profissionais falam a mesma coisa, muito provavelmente isso deve ser verdade. Agora, se várias pessoas ou alguns falam uma coisa e outro fala outra, eu acho que o bom senso leva esse paciente a se informar mais. Porque provavelmente, dificilmente, se várias pessoas estão falando uma mesma filosofia, uma mesma proposta, e outra pessoa individualmente está falando algo diferente, muito provavelmente essa pessoa pode estar com uma proposta de tratamento equivocada para aquele paciente. Então, eu acho que a informação ainda é a melhor forma de você alcançar um tratamento que não necessariamente tem que ser caro para ser bom. Mas tomar cuidado realmente, porque, como todas as áreas, a odontologia ela não é diferente. A gente vive momentos difíceis do ponto de vista econômico, então Sim. É natural que as pessoas tenham como critério o valor, né, do tratamento. Mas isso tem que ser levado em consideração, mas não pode ser o único fator. O único fator. Porque se for, a probabilidade de você ter fazer mais escolhas, e a gente hoje, eu posso falar para você claramente que dentro da minha rotina de trabalho clínica, provavelmente próximo de 50% ou mais um pouco, são retratamentos. São pacientes que já fizeram o tratamento e não estão felizes com o resultado. Então, e para quem não sabe, vocês não têm noção do trabalho que é retratar. Né, doutor? Exatamente. É 10 vezes mais complicado do que tratar. Né? Então, algumas coisas são bem simples de se corrigir, mas outras não. São caminhos, às vezes, bem complexos, né? Porque lembra, gente, gruda no osso. Então, para remover, não é tão simples assim. O dente movimenta. Vocês lembram quando arranca um dente, que ele faz esse movimento? O implante não faz, não. Agora, essa decisão na hora do modelo do implante, que as pessoas às vezes não entendem, né? Que, assim, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Uhum. Que eu acho que, assim, muitas vezes o colega vai lá, escolhe determinado modelo, porque ele acha que é adequado, ou às vezes o custo é mais interessante, né? E aí, o que acontece? O paciente não foi informado dos prós e dos contras em relação àquele modelo, não é? Uhum. Então, vou dar o exemplo do implante muito volumoso na região de maxila anterior. Olha o tamanho do problema estético que a gente tem, não é?
Outra questão também, muitas vezes, a pessoa chega e quer fazer o implante parafusado individual numa região de carga mastigatória pesada. Aquilo ali todo dia vai soltar, não é? Então, agora, vamos pensar, esse implante é mais barato, ele é mais fácil de vender, não é? Aí, entra uma questão de mercado e entra uma questão moral. Concorda, doutor? Uma questão moral, que muitas vezes, na minha opinião, os pacientes deveriam ser informados para que eles possam entender também as decisões a serem tomadas, não é? Porque, gente, olha, ele vai concordar comigo. O sonho do implantodontista é poder colocar o implante no lugar correto, não no lugar que tem osso. Que aí seria fazer um enxerto, colocar alinhadinho, certinho, que isso aí não vai dar problema ao longo da vida. Agora, o coitado, ele fica ali na beirada do barranco, né? Coloca pra cá, joga pra cá, porque nem sempre o cliente está disposto a pagar pro enxerto. Ele não tem paciência de ver o resultado acontecer. Só que aí ele vai pagar o preço lá na frente e, às vezes, ele vai colocar a culpa em quem? No profissional, em mim, que faça a prótese, entendeu? E não é assim. Então, eu acho, o que eu deixo como recado? E que eu tenho certeza que o colega pensa assim também. Se informe melhor. Tudo tem prós e contras. Claro que tem mudança de preço, gente. Tem mudança de prazo, né, doutor? Mas, com certeza, muda a qualidade do resultado. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. O que o senhor acha? Olha só, eu penso que a informação, hoje, ela é muito disponível. E a questão é que, em alguns momentos, eu penso que ela não alcançou todos os profissionais. Eu estou falando do ponto de vista técnico mesmo. Porque existem algumas propostas de tratamento que elas, relacionadas a, como você citou, colocar implantes volumosos em áreas onde você, a princípio, teria uma perda óssea mais frequente. Então, esse tipo de condição, hoje, Daniela, ele já é bastante conversado. Então, os profissionais que têm um pouco de preparo, porque a nossa profissão, ela, como outras, mas a nossa também, exige que a pessoa constantemente esteja evoluindo. Né? Então, o que acontece é que, para algumas pessoas, o investimento de se evoluir, e a gente sabe disso, que existe um custo operacional para um profissional se evoluir. Sim, né? Sem dúvida. E sem isso dúvida. Acaba que, para alguns profissionais, eles acabam colocando isso como se fosse uma barreira para não investir na informação. E isso acaba levando a pessoa a fazer escolhas equivocadas. As fábricas, as mais sérias, os fabricantes, as marcas de implante mais sérias, elas trabalham com estudos indicando o que pode ser feito com cada modelo de implante. Então, e dão até suporte, né? Existem modelos de implante que são mais preparados para as dinâmicas de mastigar, principalmente sobre a parte de impacto, porque a cavidade oral ela é um ambiente hostil. Sim. Hostil para o dente e depois que se coloca o implante, ela continua sendo hostil do ponto de vista de desgaste, de impacto. Né? Imagine que se coloca um implante, quantos anos esse implante não vai receber a mastigação ali em cima? Então, existem alguns modelos de implante que são melhor preparados para essa exigência que a função da boca existe. Sim, sim. E existem, obviamente, implantes que são mais simples, mais baratos e que são mais suscetíveis a esses problemas mecânicos. A questão é essa, que tem que ter alguma certa resistência mecânica. Muitas pessoas acham que implantes não fraturam, mas implantes quebram. Né? O dente do paciente fraturou. Ele procura um profissional para colocar um implante. Aí ele fala assim, não, agora os meus problemas acabaram. Sim. Basta que eu coloque um implante que eu nunca mais vou ter uma fratura. E isso não procede. O profissional tem que orientar que o paciente está equivocado. Essa comparação de implantes com dentes, ela é, em vários momentos, injusta. Injusta com o dente. Como normalmente o dente, o paciente biologicamente nasceu e vai cuidando desses dentes,
Isso não custou economicamente nada para o paciente, o custo é manter. É diferente do implante, onde o paciente vai ter que investir financeiramente para poder ter o resultado, acaba que cria uma situação desproporcional. Eu estou extraindo meu dente, mas eu não paguei por ele. Mas agora eu estou colocando implante e eu estou pagando. Aí, olha só, Então, gente, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado. É verdade. Eu quero resultado. Isso tem que ser melhor do que meu dente. Mas é uma incoerência, porque, na verdade, implantes é um ótimo produto para fazer uma prótese. E uma prótese não é o dente. Não é o dente Nunca natural. vai ser o dente natural. É. Então, se esperar que o implante seja superior a um dente natural, chega a ser um pouco de... Cruel, injusto. Injustiça. Injustiça com o profissional, injustiça com o próprio organismo. Com o próprio organismo. Agora, nesse meio termo, acho que tem um papel importante o profissional orientar. Sim. O profissional precisa explicar para o paciente que o que ele está levando é bom, é o que se tem de melhor disponível para aquela condição, mas que não é o próprio dente. Mas não é perfeito, não é né? Perfeito. Né? Se a gente for pensar bem, Daniela, a gente teve, né, um amigo que em comum há muitos anos, e ele gostava de lembrar assim, que o que a gente faz nós fazemos próteses na cavidade oral com implantes. E quando você perde algum membro, um membro inferior, por exemplo, e vai receber uma prótese mecânica, você vai conseguir andar muitas vezes, você vai conseguir ter uma vida social satisfatória. Mas talvez, se você for um atleta, essa prótese não vai permitir a mesma coisa. Não vai permitir que essa pessoa seja um maratonista, por exemplo, a não ser que seja de uma Paralimpíada. O fato é que a comparação da prótese com a estrutura natural, ela é injusta. E eu acho que quem está comprando... Essa ideia, né? Precisa entender que o valor agregado, o dinheiro, o investimento, não vai fazer com que, só porque você pagou, que aquilo seja melhor do que o dente. Né? Não procede isso. Isso é uma coisa muito relevante. Ele tocou num assunto muito relevante e que o nosso papel aqui, gente, é conscientizar vocês, sabe? Cair alguns mitos, né? E fazer as pessoas realmente entenderem o seu papel no processo. Porque o paciente, gente, ele não está só ali para receber, ele está ali para trocar ideia, ele está ali para entender, ele está ali para participar do processo também. Porque não é só operar, né? Também tem o tal do pós-operatório, que se não colaborar também, joga aquilo ali tudo fora. E uma coisa importante que as pessoas não entendem também é que o dente mantém a estrutura óssea, ou grande parte da estrutura óssea ao redor dele. Quando você perde o dente, cria-se uma cavidade, um buraco. E aí, às vezes, o implante, coitado, ele vai estar dentro dessa cavidade. Aí a pessoa fala, eu pus o implante, né, Osh? Tá parando o alimento. Meu amigo, não existe esse milagre. É aquela velha história, sabe? Do desnível. Muitas vezes seria ótimo, né? Se a gente jogasse... É igual um barranco, né? Se você jogasse um negócio ali, o negócio pregasse 100%. Você joga, prega 20%. Faz parte do processo. E o que tem gente tá jogando, gente, é caro. Não? Na hora da gente jogar ali, sim que é caro. Então, por isso é que, assim, existem as limitações. Igual ele falou. E isso é muito importante as pessoas entenderem. Eu ia até chegar numa frase que eu escuto muito no consultório. Vontade de arrancar esses dentes tudo para dentadura. Nossa. Não é? E, assim, eu tenho um entendimento, assim, Daniela, que o paciente, ele não é um profissional, ele não estudou, aquilo não é a intimidade e a rotina dele. É admissível que um paciente tenha esse pensamento, porque, afinal de contas, ele não tem a formação. Sim. O que me deixa um pouco chateado é quando eu vejo o profissional fazer essa proposta. E, por incrível que pareça, isso existe, porque a rentabilidade do profissional acaba sendo em cima do trabalho executado. Então, extrair dentes e botar implantes, a gente brinca que é muito bom, mas é bom para quem? É bom para o dentista, mas para o paciente não. E, obviamente, que aí vem a questão de um pouco de respeito ao paciente, valores que, apesar de cada vez mais a gente está percebendo que isso está sendo colocado de lado, mas que são importantes. Tentar entender que
o dente, ele tem características que o implante não vai conseguir oferecer. Obviamente que se o dente foi comprometido e não tem mais solução, entre o paciente ficar sem o elemento, a coroa, e a sua função estética satisfatória, obviamente que o implante se encaixa muito bem. Então, o implante é uma excelente opção. É uma opção muito segura. Hoje a gente entende muito de implantes depois desses 50 anos da ciência. Já foi feita muita coisa que deu problema, outras que tiveram melhor resultado, e esse nível de entendimento de quais são os caminhos ideais para que você consiga colocar um implante e chegue o mais próximo possível daquilo que o dente natural tinha, ele já está muito bem estabelecido. Obviamente que a gente vai continuar evoluindo sempre, mas acho que agora, depois desses próximos 50 anos, as coisas acontecerem um pouco mais lenta. Mas nesses últimos 50 anos, muita coisa mudou, né? Eu faço implantes há mais de 20 anos. E eu percebo assim, que o que eu faço hoje é muito diferente daquilo que eu fazia pouco tempo depois que eu tive a minha instrução, a minha formação. Então, eu acho que é natural que o paciente pense isso, mas o profissional, ele precisa posicionar o paciente na informação para que o paciente não faça a bobagem de tirar dentes que têm solução, se esses dentes podem ser mantidos ou recuperados, né? A gente hoje tem uma ideia de que quando você perde um dente, você vai buscar algumas manobras para preservar. O nosso principal objetivo, antes de devolver o que foi perdido, é tentar manter o que o paciente tem de bom, porque isso já vai facilitar bastante a maioria daqueles casos de pacientes que estão recebendo a extração naquele momento. Eu digo que seria um privilégio para mim se todos os implantes que eu fizesse, eu mesmo fizesse a extração. Porque Sim, se eu fizesse, fala isso, né, Simone? porque se eu fizesse a extração, eu poderia amenizar vários problemas com algumas propostas de tratamento, né? Hoje você tem enxertos, você tem manobras na gengiva, no osso, que fazem com que as coisas se atenuem, que você não deixa uma situação assim, onde após alguns meses, para colocar o implante, o paciente teria que se submeter a um tratamento muito mais traumático. Sim, então, só que isso não é a realidade. Muitos pacientes extraem dentes e nem sabem se vai fazer implante ou não. E aí lá no futuro, né, tem algum problema. É verdade. Muita gente tem medo de fazer a cirurgia de implante, né? Tem aquela questão do mito da cirurgia em si, mas a de implante tem gente que corre e às vezes gostaria de fazer, tem condições financeiras e fica com aquele medo. Explica para as pessoas assim que não tem essa necessidade. Uma coisa que assim a gente sabe, gente, é porque você vai para o médico, você vai fazer uma cirurgia, você é sedado, né? Você está numa condição ali com anestesista que você não vê o que está acontecendo. Na odontologia, nem sempre a gente pode, o paciente tem acesso a isso. Mas não existe esse bicho de 7 cabeças. Não é, doutor? Fala pro pessoal. O que eu entendo, assim, em relação a essa questão de você ter um paciente que tem um nível de ansiedade maior? Porque a gente também tenta... Hoje, acho que a odontologia faz isso muito bem. Você tenta entender o paciente para fazer uma proposta que se encaixe um pouco dentro daquilo que ele esteja motivado a fazer. Então, existem pacientes que são muito ansiosos. Isso é um fato. Porque, por alguma razão, tem um histórico. Essa pessoa já teve algumas situações... algum trauma, essa pessoa já teve alguns tipos de desconforto e que marcaram a vida pessoal dela e, obviamente, que quando essa pessoa chega no momento de receber um tratamento, acaba referindo na sua memória aqueles momentos desagradáveis que ela viveu. Só que, assim, hoje você tem a condição de fazer o tratamento com o paciente sedado. Você pode fazer sedação tanto como se faz com endoscopia, colonoscopia, onde você recebe uma droga endovenosa dentro da veia e o paciente realmente ele perde o nível de consciência. Não é anestesia geral. A gente tem que esclarecer que sedação e anestesia geral são coisas diferentes. Pode ser feito no consultório. Pode ser feito no consultório, e desde que esse consultório tenha alguns recursos, né, de segurança. E essa sedação, quando ela é através de um anestesista, uma sedação endovenosa, ela é extremamente
confortável. E o paciente vai estar lembrando, conversando com a gente, lembrando, não, ele vai estar conversando, ele muitas vezes, a gente pede para ele abrir a boca, ele abre, só que o nível de consciência é baixo. De entendimento. Mas ele está respirando normalmente, ele se sentir dor, ele reage, então é muito seguro. Não é uma anestesia geral, simplesmente uma sedação endovenosa. E para alguns pacientes que têm um nível de ansiedade, mas que não é tão relevante, existe a sedação oral, que é você dar um comprimido, como um comprimido que a pessoa utiliza, um ansiolítico para a pessoa dormir. Uhum. Só que, obviamente, que a gente tenta fazer isso de uma forma onde os sinais vitais do paciente sejam monitorados. Não é porque a sedação é oral que a gente não tem que acompanhar. E isso, as pessoas podem ficar tranquilas que, normalmente, quando o profissional faz essa oferta no seu ambiente de trabalho, é porque ele tem segurança de fazer. Né? Ele não ofereceria essa possibilidade de fazer sedado se ele não tivesse essa perspectiva. Acho improvável que alguém faça isso. De qualquer forma, a questão da ansiedade, normalmente ela tem recursos medicamentosos para que você possa desmistificar essa condição. E muitos pacientes, agora é uma experiência pessoal minha, pacientes que têm cirurgias maiores, cirurgias mais invasivas, a gente às vezes fraciona o procedimento, em vez de tentar fazer tudo de uma vez só, fazem procedimentos menores. Eu tenho muitos pacientes que chegam muito ansiosos, e que tem 4, 5 implantes para fazer. E aí, normalmente, para essa pessoa se sentir mais segura, opto por fazer um implante. Vamos fazer esse, para você conhecer o processo. Às vezes é um paciente que nunca teve a oportunidade de receber um implante na boca, e ele escuta histórias... Aquele mito, né? Aquela escuta coisa. Histórias de pacientes que ficaram acamados, pacientes tudo que é história ficaram... de assombração, né? O povo só quer contar isso, é verdade. E eu digo que a cirurgia de implante, dentro das cirurgias que a odontologia faz, Sim. Talvez seja uma das mais simples. Sim, eu falo. Vai extrair um siso é muito mais complicado normalmente, né? Agora, é claro que existem implantes mais difíceis, mais complexos, existem implantes que precisam de, além de colocar o implante, fazer enxertos, né? De osso, melhoras da gengiva, que é alguma coisa frequente. Aquela gengiva ali, aquela mucosa que fica ao redor do implante, ela tende a ter retrações. Então, nesse caso, os enxertos gengivais, eles são muito bem-vindos para poder dar um pouco mais de segurança. Porque quem faz um implante, ele não quer aquele implante firme e bonito só quando instalou. Se possível, que aquela condição se perpetue. E a gente sabe que hoje ter osso ao redor desse implante, ter uma gengiva boa, é a chave para que aquele implante funcione bem por mais anos. Né? E deixar claro também, né, doutor, que é natural que esse osso seja consumido ao longo do tempo, porque nós, seres humanos, vamos perder a estrutura óssea não só na cavidade oral, né, mas como um todo. Então, quer dizer, existe, né, uma estatística de perda óssea natural. Não é porque o doutor errou ou acertou. Faz parte do organismo, né? Doutor, todo mundo pode fazer implante? Essa é uma questão, assim, que cada vez mais a gente tem tentado, quando tem oportunidade como hoje aqui, esclarecer para as pessoas que, inicialmente, a pessoa tem que ser saudável. E eu gosto de lembrar que ser saudável não quer dizer ser jovem ou ser idoso. Existem pacientes idosos mais saudáveis do que pacientes jovens. Então, ter uma condição física que possa receber um procedimento cirúrgico é necessário. Outra questão está relacionada a fazer o implante no paciente muito jovem. Talvez a gente tenha mais barreiras hoje, cientificamente, para colocar um implante num paciente abaixo de 14 anos, 13 anos, do que num paciente idoso. Porque o paciente, até os 14, 13, 14 anos, ele está com o desenvolvimento do esqueleto facial sendo formado. E acaba que hoje já existem profissionais defendendo a ideia de que você pode colocar o implante antes do crescimento do rosto ser concluído. E isso, a princípio, não é indicado. Mas a gente gosta de lembrar que não está errado,
Porque muitas vezes as sequelas emocionais que aquele paciente pode ter por passar uma adolescência Toda sem o dente, quer dizer, o paciente perde um dente aos 12, 13, 14 anos. E ele tem que esperar até os 17, 18 anos para receber o implante. Hoje a gente tem revisto isso. Mas eu gosto de lembrar que, assim, que essa situação ela é uma exceção. Então, se o paciente pode esperar, se não existe nenhuma condição que determine que esse paciente vai ter algum tipo de sequela física ou emocional pela ausência daquele dente, dentes posteriores, dentes que não estão envolvidos na região estética, eu particularmente acho que é talvez uma decisão precipitada. Então, não dá para vir aqui e falar que todos os pacientes agora, adolescentes, pré-adolescentes, deveriam fazer implantes, porque isso ainda não tem uma validação científica que mostre que esse é o melhor caminho. Por outro lado, eu acho que cada caso tem que avaliar de maneira individual. E eu considero hoje que a gente sabe que é possível tirar um implante e colocar outro. Então, até que ponto o paciente não poderia ser beneficiado por um implante? E muitas vezes esse implante, se não tiver as condições ideais, 4, 5, 6, 8 anos depois, isso pode ser revisto e ser ajustado. Talvez isso seja melhor do que o paciente passar a adolescência dos 12 a 13, 14 anos até completar... Levando traumas, né? Levando esse trauma, já que também não seria a explantação, a remoção do implante, não é nada assim também absurdo. Tão complicado. Não é o que a gente recomenda, não é o que a gente gostaria de fazer. Por isso que eu acho que cada caso, nesse sentido, tem que ser avaliado com cuidado. Tá, mas quais são as condições de maior risco que o paciente... vamos supor, eu estou vendo aqui a anamnese do cliente, o histórico dele, gente, e ele tem determinada doença. Quais são as doenças que geram risco maior, que tem que ter um controle maior? Doenças do metabolismo ósseo, como osteomalácia, a osteoporose, elas atingem mais ossos longos do que os ossos da face. Então, a ideia de que, por exemplo, eu escuto com frequência que a paciente que tem osteoporose não pode fazer implantes, ela é equivocada. Se um paciente tiver problemas nos ossos da face com uma osteoporose que demonstra uma perda de volume de massa óssea tão grande, muito provavelmente esse paciente já tem problemas maiores na coluna, no fêmur. Então, a face ela é talvez um dos últimos ossos a serem comprometidos. Vários estudos mostram que você pode fazer implantes em pacientes com osteoporose e que os níveis de sucesso eles são bem satisfatórios. Agora, contraindicação absoluta, normalmente só se essa pessoa tiver algum problema sistêmico. E normalmente esses problemas sistêmicos, como uma diabetes que não está controlada, você ter algum problema de coagulação que não está organizado, isso tudo são pressão alta, são condições momentâneas. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer o implante, ela não pode talvez receber esse implante com segurança naquele momento, mas a partir do momento que ela recebe a compensação adequada para esse problema primário, o implante passa a ser absolutamente seguro, né? Vamos conscientizar os pacientes que isso também eu acho que é uma coisa a se pontuar. Quais são os exames que um bom profissional pediria para poder fazer o diagnóstico de uma cirurgia, doutor? Bom, em relação ao exame de imagem, hoje a gente entende que a tomografia é o exame de eleição. Não quer dizer que você não possa obter algumas informações com exames comuns, radiografias rotineiras do consultório, radiografias panorâmicas, né? Aquelas 3x4, aquelas periapicais lá da clínica. Elas têm informações ali que têm valor, mas se você quer um planejamento para instalação de implantes com segurança, a tomografia indiscutivelmente é o exame de eleição. E do ponto de vista assim, de avaliação sistêmica do paciente, eu acho que ter o histórico do paciente é importante, o profissional precisa saber, nem todo paciente precisa ir ao cardiologista para receber um implante, mas se ele tem um histórico de uma comorbidade importante, talvez seja necessário que ele faça. Obviamente que isso tem que ser correlacionado com o porte da cirurgia. Existem implantes, Daniela, que eu faço em 40 minutos, 30 minutos. Existem implantes que eu levo 4 horas. O porte dessa cirurgia tem que ser avaliado. Também, então, né? Muitas vezes um paciente pode ter condição de receber uma cirurgia de 30 minutos, mas ele não teria condição de receber uma cirurgia de talvez 4, 5 horas
com a invasividade maior, com um potencial de sangramento maior. Então, aí, nesse sentido, uma avaliação médica um cuidado maior, né? Importante. Em relação a pacientes também que eu tenho tido algum tipo de cuidado, especialmente orientar esse paciente melhor, é o fumante. Porque o paciente que é fumante, ele precisa entender que não é uma contraindicação. Eu tenho inúmeros pacientes que eu já fiz implantes ao longo da minha vida e que são fumantes. Todos tiveram problemas? Não. Mas quando eu olho esse grupo em especial, a quantidade de complicações que eu tenho nos pacientes que são fumantes, elas são 4 vezes maior, 5 vezes maior do que no grupo que não é fumante. Então, se existe uma coisa que não é muito boa para o implante, é fumar. Então, normalmente, quando o paciente me procura para fazer implantes, eu não fecho portas. Eu não falo para ele, você não pode receber implante. Mas ele tem que ter ciência de que o potencial de risco que ele tem é diferente. Esse paciente precisa ser conscientizado, porque às vezes aquele momento pode ser uma oportunidade para ele repensar o hábito e mudar. E de repente você faz 2 coisas para o teu paciente. Você reabilita ele esteticamente, funcionalmente com seus implantes e ainda agrega um valor para a qualidade de vida dele, que seria a possibilidade dele aproveitar a informação e de repente parar de fumar. Implantes não são eternos. Eu explico isso para os pacientes. Implantes podem ter infecções, implantes podem fraturar, como a gente já falou. E podem ter tártaro, né, doutor? As pessoas acham que assim, não, agora eu tinha doença periodontal de gengiva, arranquei meus dentes agora não tem problema. Não é assim, não é? Não é. E isso, existem dados que mostram que se o paciente tem problemas de qualidade de higienização, ou então o paciente tem uma característica pessoal de formar mais tártaro, isso existe. Tem pessoas que têm um potencial físico de produzir mais cálculo, mais tártaro. E essas pessoas, obviamente, elas precisam ser mais cuidadas, elas precisam estar mais próximas do que outras pessoas, né? Então, nesse sentido, quando você tem um paciente que tem esse potencial de acumular tártaro ao redor dos dentes naturais e dos implantes, e ele fuma, aí essa associação ela aumenta mais ainda o risco. Então, a gente hoje tenta usar a orientação como uma ferramenta, porque, às vezes, o insucesso, ele tem uma participação também do paciente em receber o implante e não fazer visitas a manutenção frequentes. Adequada, né? O paciente, ele paga o seguro do carro, ele leva o carro dele para revisão todo ano, mas não vai fazer os cuidados necessários e aquilo que ele tem foi um investimento. E exige uma durabilidade e se frustra se dá problema, né? Exatamente. E assim, outra coisa importante que eu queria falar também, que você me ajudasse aí, né? Nós estamos aqui num processo de conscientização, é a questão do pós-operatório, né? E o que você acha a respeito do pós-operatório? Quais os problemas que você enfrenta com relação a isso, com os pacientes? Então, existem alguns esclarecimentos que os pacientes precisam entender que as cirurgias de implantes, elas não são iguais. Às vezes é comum o paciente falar, como a gente estava conversando um pouco antes aqui, o paciente escuta que algum conhecido fez um tratamento com implantes e que ele não sentiu nada, e que ele recebeu o implante e que já saiu de lá com o dente. Foi para e aí essa pessoa associa que aquela condição vai ser a que é a rotina. E isso é muito relativo. Existem procedimentos de implante que são um pouco mais invasivos. Existem procedimentos de implante que você precisa enxergar melhor as coisas. E esses procedimentos normalmente fazem com que você tenha que soltar mais a gengiva. São procedimentos mais longos. E não é justo comparar essa situação com o paciente que fez uma extração de um dente unitário, que você colocou a instalação, fez um implante lá rapidamente, fez as manobras de enxerto, e que esse paciente muitas vezes pode receber, inclusive, o dente temporário, o dente provisório, né, na mesma cirurgia. Nem todos os pacientes vão poder fazer o implante, fazer os enxertos e receber um dente temporário na mesma hora. Muitas vezes esse provisório, ele pode ser a razão para que toda a cirurgia seja comprometida. E o profissional, obviamente que ele quer dar conforto. Então, a gente tenta, na medida do possível,
encurtar o tempo que o paciente fique sem dente. A gente tenta fazer próteses que não apertem muito a gengiva. Isso. Mas isso tem que ser entendido que existem limitações. Um paciente que falta um dente anterior, bem na frente, assim, no sorriso, esse paciente, normalmente a gente se esforça e investe mais recursos para que essa pessoa fique mais confortável. Né? Já se o paciente perde um dente de baixo, lá perto do siso, lá no fundo, né? Deixa talvez esse paciente deixar a cicatrização acontecer de maneira natural, né? Para depois colocar o dente num momento mais seguro, pode ter um caminhar nesse tratamento que tenha menos intempéries, menos problemas, né? E a questão da medicação, a importância de se tomar a medicação corretamente. Isso é o que eu falo muito, porque em qualquer situação o paciente fala assim, não senti nada, parei no segundo dia. Não é verdade? Isso não é algo recomendado, porque normalmente não é uma regra. Isso a ciência ela discute bastante, relacionado a antibióticos. Então, existem situações e implantes que eu preciso do antibiótico, especialmente aqueles casos onde eu tenho um ambiente de contaminação maior. Então, existem dentes que a gente extrai o dente e o dente está contaminado, ele está estragado, ele tem infecções. Existem situações onde, às vezes, o paciente fraturou o dente num acidente, num trauma, e que está inflamado, mas não está infeccionado. Então, o antibiótico, normalmente, ele é uma ferramenta que ele é importantíssimo para alguns casos e para outros nem tanto. Outros aspectos estão relacionados ao processo inflamatório. Então, quando um paciente recebe a orientação de fazer uso de um anti-inflamatório, de um analgésico nos primeiros 3 dias, no máximo 5 dias, é importante que ele siga, porque a orientação do profissional, porque o processo inflamatório ele é algo crescente. O paciente não faz o implante e em minutos o processo inflamatório chegou no seu ponto máximo. Vai haver um processo evolutivo, onde nas primeiras horas você tem um processo moderado, leve para moderado, mas a partir dos dias subsequentes, esse processo inflamatório tende a aumentar. E as drogas, elas têm o efeito de controlar isso. Então, não é porque o paciente, no primeiro dia do procedimento cirúrgico, não está sentindo nada, que ele não vai poder sentir. Não, isso é comum. Mais adiante. Então, ele não toma... toma decisões, às vezes, erradas, os medicamentos prescritos para controlar o processo inflamatório no primeiro dia e decide tomar só no segundo ou terceiro dia, quando começa a doer. A dar o problema. E aí você já tem dificuldades, porque esse processo inflamatório ele não foi modulado, ele não foi controlado. Então, a probabilidade é que esse paciente vai acabar tendo que tolerar algum inchaço maior, algum processo inflamatório maior, porque ele não fez o dever de casa. Não cumpriu a parte dele. Isso é uma coisa que estou pontuando aqui. Por quê? Porque a gente sabe que, é claro que o trabalho correto do profissional é grande parte do resultado e do sucesso. Mas também o paciente cumprir a parte que lhe cabe é extremamente importante, porque na hora que o problema acontece, aí é a hora de refletir quem errou, quem acertou. E o paciente em casa, ele sabe sim se ele cumpriu o correto ou não. E seguir a prescrição faz diferença. E pode acontecer mesmo que o doutor faça tudo redondinho, que se você não fizer a sua parte, vai dar tudo errado. Não é? Então, é uma decisão sua. Quero sofrer de novo? Não é? Vou gastar de novo? E aí? Não é não? Então, a gente tem que se conscientizar com relação a isso, né? Doutor, o tempo está acabando ali, né? A Simone já começa a levantar os dedinhos, já conheço. Mas, assim, nós sabemos que hoje nós não trabalhamos sozinhos, né? A maioria das especialidades, nós dependemos de outras áreas, né? Para que a gente consiga oferecer um trabalho de excelência. Quais as áreas mais importantes que o senhor trabalha em equipe, que o implantodontista normalmente precisa para o paciente entender todo o contexto? Acho que é importante as pessoas que vão receber implantes entenderem que o objetivo primário do tratamento com implantes é receber uma prótese. O implante, ele nada mais é do que uma forma, ele é um pilar, ele é uma estaca, ele é um receptor, né? Ele é um receptor. Ele funcionaria como
fazendo uma analogia com o dente, como se fosse a raiz. Então, a gente fazer a instalação de um implante de maneira excelente, mas fazendo a raiz artificial de maneira excelente, mas o paciente não receber uma prótese adequada, normalmente vai deixar esse paciente insatisfeito, infeliz com o tratamento, porque ele não veio buscar a raiz. Na verdade, o que ele veio buscar é exatamente aquilo que é visível, que é exposto, é aquilo que o dente em si, né? Que é o dente em si. Que é o que o auxilia, que a gente chama de coroa. Então, a coroa não é um dente natural, é uma coroa protética. Então, é natural que, numa avaliação primária, que a condição protética seja a primeira coisa a ser avaliada. Que é o que nós chamamos de planejamento reverso, né? Infelizmente, Daniela, a gente vê com muita frequência ainda implantes instalados que não são possíveis colocar a coroa. Então, imagina... Eu quem o diga, que eu sofro com isso. Imagina, o paciente, ele quer o dente, ele quer a coroa artificial. Para isso, precisa do implante. Aí ele vai, procura um profissional, e o profissional olha se o osso está bom, olha se a gengiva está boa. Só olha aquele ponto, Ele olha se a gengiva está boa, se o osso está bom, e ele vai lá e instala o implante. Aí, às vezes... Não olha espaço interoclusal. Não tem espaço para caber o dente. Às vezes, os dentes do lado movimentaram. Porque a pessoa ficou muitos anos sem ter o dente. Muitas vezes, esse paciente precisa ajustar o dente que vai morder, o antagonista, o dente que vai ficar o de cima, porque os de cima descem, gente. Então, os do lado inclinam. Aí você imagina a frustração dessa pessoa que investiu num procedimento cirúrgico, seja ele pequeno, médio ou de grande porte, como os implantes têm. Mas mesmo cirurgias mais simples, as pessoas têm expectativas. Claro. Então, a gente entende que não é justo que o paciente receba um parafuso para substituir a raiz, mas que esse parafuso não tenha função de uma coroa, não pode ser utilizado. Então, acho que esse é um equívoco que a gente percebe que ainda acontece e que isso está diretamente relacionado à informação. Os profissionais precisam ser melhor preparados para que eles antecipem os problemas, porque no final das contas a gente tem como objetivo não só resolver problemas que o paciente tem, mas antecipar talvez futuros problemas que possam ser tratados. Então, eu penso que a prótese ela é necessária. Então, eu me relaciono muito com reabilitadores que fazem a parte de prótese. E eu acho que a periodontia, além de ser especialista em, como você falou, em cirurgia maxilofacial e implantes, eu sou especialista em periodontia. Eu acho que a gengiva, a mucosa que vai ficar ao redor do implante, ela é o nosso fator de segurança. Então, quando você tem um implante com uma coroa e que você tem uma gengiva protetiva, grossa, saudável, você tem um selamento, uma proteção natural para futuros problemas de acumular tártaro, de você ter infecções no implante, já que o implante não é infalível. Eu gosto de lembrar, implantes, os pacientes me perguntam, os implantes são para a vida toda? Como é que eu vou poder prever isso? Os implantes, eles são feitos para que a pessoa utilize o máximo de tempo possível. Existem pessoas com implantes na boca há mais de 30 anos hoje, com uma certa frequência já. Porém, todos vão conseguir ter esse processo? Não. Então, hoje a gente faz uma avaliação de risco. O que eu queria? Que meus implantes ficassem o maior tempo possível na boca das pessoas. Para isso, eu preciso olhar, tem osso? Não tem, tem que ser melhorado. A gengiva está ruim? Então, ela tem que ser melhorada. E, nesse sentido, todas as técnicas... Gerar um planejamento mais seguro, né? Todas as técnicas cirúrgicas que eu faço nos implantes, elas são técnicas feitas para dente. Então, hoje, o profissional precisa entender da periodontia como uma ferramenta, uma especialidade que tem que estar caminhando com os implantes para que você possa, além de fazer tratamentos de excelência, que esses tratamentos eles sejam longevos. Eles tenham uma certa durabilidade. E agora, obviamente que ao longo da vida, o paciente está sujeito. Eu não tenho diabetes hoje, mas eu posso ter daqui a 20 anos. Eu não tenho cardiopatia hoje, mas eu posso ter. Eu não tenho doença de gengiva, eu não tenho periodontite hoje, mas daqui a 20 anos eu posso ter. Então, ter essa ciência de que esses problemas, eles estão lado a lado com
com a vida das pessoas. A gente não está imune. É. O que a gente tem que fazer é cuidar, prevenir na medida do possível, mas eu costumo dizer que os meus pacientes eles têm que se esforçar, investir tempo, investir em profissionais competentes, fazer consultas de controle, porque isso vai dar maior perspectiva. Garantia? Não. Mas perspectiva de que aqueles chances, implantes podem ficar muitos anos na vida da pessoa e, eventualmente, hoje a gente faz implantes em pacientes com 22, 19, 20, 22 anos. E quantos anos esses implantes vão ficar? É uma expectativa de longo tempo, né? E eu pessoalmente acho que é muito importante que o colega respeite a outra especialidade, né? A gente estuda muito, se prepara muito para aquilo que a gente faz. E, por exemplo, a implantodontia é uma especialidade onde a gente mostra o quanto a doação e o respeito ao colega é importante. Porque o bom implantodontista que trabalha com um bom protesista e com um bom periodontista, as margens de sucesso são muito grandes. E, às vezes, o ego, né, leva você a fazer o trabalho do colega, o que vai gerar você não fazer um trabalho bem feito para o seu paciente. Então, fica a minha opinião acerca disso. Eu acho que é muito importante que a gente estude muito o nosso trabalho, entenda do trabalho do colega, para que você possa fazer um bom planejamento, mas que você respeite, né? Que eu sempre falo, né? Eu repito sempre, numa roda, dependendo do que você faz, seja o mais despreparado que você está aprendendo, né? Doutor, me diz uma coisa, agora vamos só terminar. Que o moço já me olhou, Simone já me olhou. Eu quero manter esse implante e eu quero cuidar dele, da minha higienização. Como que eu cuido? Quais são as escovas? O que você indica? A gente tem várias escovas ótimas no mercado, né? Eu tento evitar nessas oportunidades de falar nomes comerciais, porque seria injustiça com algumas. Mas a gente tem várias marcas, mas algumas características elas têm que ter. Primeiro que elas devem ser macias, né? Ou extra macias. As extra macias, elas são, especialmente para pacientes que têm a gengiva mais fina, as mais recomendadas. E a gente tem várias no mercado excelentes, tanto nacionais quanto importadas. Muitos perguntam sobre questão de escova elétrica. Não existem evidências claras. Eu sei que vai lá na farmácia, a propaganda está lá. Vai ali e escuta. Então, às vezes até profissionais mais vulneráveis à informação acabam sendo seduzidos por essas questões comerciais. Mas não existem evidências que a escova elétrica seja superior a uma escova convencional. A escova elétrica ela é um conforto. Também não existe nenhum que diga que ela seja pior. Ela é compatível. Se você gosta da escova elétrica, você não quer ter a necessidade de fazer a mecânica de movimentação digital. A escova do preguiçoso. Eu acho que ok, ela é eficiente sim, ela alcança os lugares de maneira satisfatória. Acho que a escova elétrica para pacientes que têm dificuldade motora, artrite, ou tem patologias de punho. Então, assim, essas pessoas que têm limitações, pacientes idosos que precisam de cuidadoras, essas pessoas, a escova elétrica ela é bem-vinda porque ela facilita um pouco, já que a pessoa não tem a destreza adequada. Mas para um paciente saudável, motivado e que com uma boa expectativa para cuidar dos dentes de maneira que ele entenda que isso é uma coisa importante, a escova convencional ela é simples, ela tem um custo menor e ela funciona muito bem. Agora, em relação essa acho que é a questão que o paciente pode fazer. Mas o paciente higienizar bem, ou ter a ideia de que ele faz os cuidados de uso do fio dental, E a escova interdental? Escova interdental, ela é interessante, mas não para todo mundo. O paciente que tem próteses, que tem coroas que não permitem o uso do fio dental de maneira confortável, eu acho que essas pessoas precisam da escova interdental, ela é recomendada. Mas, até porque existem espaços diferentes entre os dentes, né? Eu sempre falo, inseriu a escova, é passiva, ou seja, entrou e saiu com facilidade, ela é uma boa indicadora. Não entrou, já não é. Então, eu acho que pessoas que têm próteses, que estão com perda óssea, né? Que estão em fase de tratamento com aparelhos. Então, essas pessoas que fizeram algumas manobras cirúrgicas na boca,
eventualmente elas podem precisar de cuidados específicos, com escovas interdentais, uma escova cirúrgica, que existem escovas no mercado só para cuidados pós-operatórios. Então, mas essas são as exceções. Mas eu gosto de lembrar que mesmo para os pacientes que têm excelência na higienização, muitas vezes eles podem desenvolver doença. Ter uma excelência na higienização é um princípio importantíssimo, mas não pode ser entendido como, não, eu não sinto desconforto nenhum, eu não tenho incômodos, eu escovo bem, então eu não preciso do profissional. Existem condições silenciosas na cavidade oral. Então, muitas vezes o paciente escova muito bem vários dentes, mas na hora que ele vai trocar a escova de lado, ele acaba pulando um dente, e aí quando vai olhar, só aquele dente ali tem algum tipo de problema. Né? Então, eu acho que a supervisão profissional, ela é recomendada, e a frequência dessa supervisão é muito relacionada a fatores de risco. Existem pacientes que deveriam ir no seu profissional a cada 3 ou 4 meses, especialmente pacientes com doença de gengiva. Outros pacientes que não têm esse perfil, talvez possa ir ao consultório odontológico para receber cuidados uma vez por ano. Também, cada paciente tem suas características e por isso que é importante que a pessoa tenha o profissional da sua confiança, para que esse profissional vá conhecendo ele ao longo do tempo e aí vai indicando, não, você não precisa voltar mais, só o ano que vem. Aí outro paciente, não, esse você precisa estar aqui. Se a pessoa fica indo em vários profissionais e não encontra alguém que lhe dê assistência, ela fica vulnerável, ela fica perdida. Porque aquele profissional nunca conhece a pessoa. Não existe um histórico, né? Nunca conhece a pessoa da maneira que necessitaria para poder oferecer a melhor qualidade de tratamento possível. Entendi. Doutor, foi ótimo. Você viu que foi fácil? Foi fácil. E você foi maravilhoso, entendeu? Eu acredito que a gente tenha acrescentado muito aí na vida de muitas pessoas, tirado várias dúvidas, falando de coisas simples, mas são dúvidas que você tem no seu consultório e eu tenho no meu, não é verdade? Com certeza. E eu acredito que muitos colegas por aí também enfrentam essas coisas. E, às vezes, na rede social, o tal do 1 minuto do Rios atrapalha muito, porque não dá para falar tudo que precisa. E aqui, nesse bate-papo, a gente consegue realmente tirar mais dúvidas. Olha, esse cara é extremamente ocupado, porque gente competente é ocupada, né? E, Washington, muito obrigado, entendeu? É sempre uma alegria estar perto de você, uma honra. Eu sempre aprendo, né? Gente, ele deve estar tomando formal, porque eu não vejo ele faz tempo. Ele está com a mesma cara, tá liso. E agora está de aparelho, então, tá menino. Patrícia, toma cuidado com esse cabra. Amiga, ó, morrendo de saudade de você. Vamos marcar de encontrar, tá? Patrícia, gente, é a esposa, não, meu amigo? Então, companheira. Na minha vida, nada acontece se não estiver na gestão dela. Eu sei. É a pessoa. Eu gosto de falar que claro que eu me considero uma pessoa preparada para fazer o que eu faço, né? Tem as minhas competências, mas eu sou melhor com ela. Ai, gente, é bonitinho demais, né? Vocês estão vendo que o amor dá certo, a cumplicidade dá certo, o respeito dá certo, e isso é muito legal. E eu admiro muito o casal também, tá? Gente, ó, um beijo a todos.